Jim Hopper. Que personagem, né? Chefe de polícia, pai adotivo e, vamos ser sinceros, uma das figuras mais complexas e cativantes de Stranger Things. Ele é o herói que peita o Demogorgon e, ao mesmo tempo, é o cara que grita com o adolescente por causa de Waffle. Ele é o protetor e ele é o tirano. A pergunta é, como é que essas duas pessoas conseguem viver dentro do mesmo homem? Para a gente entender o Hopper, não adianta só olhar para as ações dele, a gente precisa decodificar o sistema operacional do cara. Bora mergulhar fundo nisso para entender. E é exatamente aqui que está o grande paradoxo dele, né? De um lado, a gente tem o pai, o guardião, que literalmente iria até o inferno e voltaria para salvar aquelas crianças. Do outro lado, a gente tem o monstro, o homem cheio de raiva que usa a intimidação como sua principal ferramenta de comunicação. Mas como isso é possível? A resposta, olha que interessante, não está só no trauma que ele viveu. Está na fundação, na base sobre a qual esse trauma todo foi construído. E para a gente decifrar esse código, a gente precisa entender uma diferença que é crucial na psicologia, a diferença entre personalidade e temperamento. Pensa assim, a personalidade é como se fosse o software do seu computador. São os programas, os aplicativos, as experiências que você vai instalando ao longo da vida. Um trauma pode corromper esse software, pode até quebrar ele. Mas o temperamento, bom, aí a história é outra. O temperamento é o hardware, é a placa-mãe, sabe? A fiação neurológica que já vem de fábrica. É a base geológica da sua psique, uma coisa que não muda e que determina a intensidade e a velocidade das suas reações. Não dá para trocar esse hardware, o que dá é para aprender a usar. E o hardware do Jim Hopper, meus amigos, é de altíssimo desempenho e extremamente volátil. E aqui tá o pulo do gato. A morte da Sarah, a filha dele, não mudou o temperamento dele. Ela quebrou a personalidade, transformando ele naquele homem cínico, anestesiado que a gente conhece no comecinho da série. Mas por baixo de todos os destroços da personalidade, o hardware, aquela força da natureza, só estava ali, adormecido, sabe? Esperando uma missão que o obrigasse a dar um reboot no sistema. Então vamos lá, para a primeira metade do nosso diagnóstico, o temperamento colérico. Esse é o modo de operação externo do Hopper. É o lado que se move, que constrói, que lidera e que principalmente domina. O colérico não fica perguntando como o mundo funciona. Ele diz ao mundo como as coisas vão funcionar. Ele é um agente da mudança, seja para o bem ou para o mal. E o que é fascinante aqui é que existe uma biologia por trás disso tudo. O temperamento colérico está ligado a uma linha de base alta de testosterona. E isso não quer dizer só agressividade, não. Significa um cérebro que é programado para o planejamento tático, para a busca de domínio, para a ação decisiva. É como se o cérebro do Hopper viesse com essa programação de fábrica, confrontar o problema de frente e assumir o controle. Ponto final. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a lógica do colérico. Para ele, controle não é sobre ego, é sobre responsabilidade. A famosa regra da porta a 3 polegadas não é tirania na cabeça dele, é um protocolo de segurança. Se ele não está no comando, as pessoas que ele ama ficam vulneráveis. E para o temperamento dele, isso é uma falha simplesmente intolerável. E a gente vê essa mentalidade na prática o tempo todo, né? Ele toma decisões que são brutalmente pragmáticas, como quando ele entrega a localização da Eleven para poder entrar no mundo invertido. Ele usa a violência não por sadismo, mas como a ferramenta mais rápida para chegar a um resultado. Ele não monta comitês, ele dá ordens. Para um colérico, os fins justificam sim os meios, especialmente quando a segurança de quem ele ama está na balança. Só que, se ele fosse só colérico, o Hopper seria um personagem bem raso, né? Um herói de ação qualquer. O que torna ele tão trágico, tão profundo, é a outra metade da equação, o temperamento melancólico. Se o lado colérico é o motor que empurra ele para frente, o lado melancólico é tipo uma âncora que prende ele lá no passado. E que símbolo mais perfeito dessa âncora do que aquela pulseirinha azul de cabelo da Sarah? O colérico vive para o futuro, para a próxima ação. O melancólico não. Ele vive na memória. Para esse tipo de temperamento, objetos não são só coisas, são relíquias, quase sagradas. A perda da filha dele não foi um evento que aconteceu e passou, é uma ferida que a mente dele revive todos os dias. Essa forma de ver o mundo acaba criando uma coisa que a psicologia chama de pessimismo defensivo. O melancólico opera partindo do princípio de que o desastre não é só uma possibilidade, é uma inevitabilidade. É por isso que a proteção do Hopper com Eleven é tão sufocante. Ele não está só preocupado, ele tem a certeza de que o mal vai voltar, então ele precisa construir uma fortaleza, mesmo que essa fortaleza acabe virando uma prisão. E essa visão de mundo chega no seu ponto máximo, naquela confissão que, nossa, destrói a gente na 4ª temporada, eu sou uma maldição. Isso não é só uma expressão de tristeza, é uma declaração de identidade.
O melancólico internaliza a tragédia, ele passa a acreditar que não é só uma vítima do mal, mas a fonte do mal, é a expressão máxima da dor e da culpa. Ok, então, se a gente junta essas duas peças, a gente chega no diagnóstico completo. Jim Hopper é um colérico melancólico. É uma fusão de um vulcão ativo com um profundo e escuro oceano. É uma das combinações de temperamento mais potentes que existem e, sem dúvida, uma das mais perigosas e propensas à autodestruição. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho como esse hardware dele funciona sob diferentes níveis de estresse. Começa com a paralisia do luto na primeira temporada, passa pela fúria descontrolada na terceira e finalmente chega naquela força mais integrada na quarta. O temperamento dele não muda, o que muda é o quão bem ele está conseguindo gerenciar esse sistema no meio do caos todo. E olha, a nossa análise podia muito bem terminar aqui. Mas a realidade às vezes nos dá umas reviravoltas que parecem coisa de roteirista. Uma coincidência que nos dá a peça final do quebra-cabeça neurobiológico do Hopper. Pode acreditar, um dos maiores especialistas do mundo real em neurobiologia do trauma se chama Dr. James W. Hopper. É sério, não é piada. E o trabalho dele, pesquisando o cérebro de veteranos de guerra e vítimas de trauma, parece que foi escrito para descrever o chefe de polícia de Hawkins. É de arrepiar, né? Às vezes a vida imita a arte de um jeito que... Uau! Então, segundo a pesquisa do Dr. Hopper, da vida real, quando o cérebro treinado em combate, marcado por trauma, detecta uma ameaça, ele não para pensar. O cérebro racional, o córtex pré-frontal, basicamente desliga. O cérebro de sobrevivência assume o controle. E pro Jim, que é um veterano do Vietnã, a resposta padrão é lutar. O cérebro dele não faz muita distinção entre um Demogorgon e o Mike Wheeler, sabe? Para ele, os dois são ameaças que precisam ser neutralizadas, com agressividade. Bom, com tudo isso na mesa, a gente consegue finalmente chegar a um veredito. A gente pode começar a enxergar a natureza difícil do Hopper, não apenas como uma falha de caráter, mas talvez como uma adaptação até necessária para o mundo brutal em que ele vive. E aqui está a grande verdade sobre o temperamento dele, no fim das contas. Os maiores vícios e as maiores virtudes dele nascem exatamente da mesma fonte. A força que o torna raivoso e arrogante é a mesmíssima força que lhe dá coragem para enfrentar o mal de frente. A profundidade que o afodra em ressentimento é a mesma que alimenta seu sacrifício. Não dá para ter o herói sem aceitar o monstro que vive nele também. No fim, essa frase aqui talvez capture a essência dele perfeitamente. O Hopper não foi feito para tempos de paz. Ele seria péssimo no mundo normal. Mas Hawkins não é um lugar normal. É uma cidade na linha de frente de uma guerra contra o caos. E para um lugar assim, você precisa exatamente de um homem de guerra e de memória. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma pergunta bem desconfortável, na verdade. Para lutar contra a escuridão que existe no mundo, talvez a gente precise de guardiões que entendam essa escuridão porque carregam um pedaço dela dentro de si. A questão que fica no ar é, num mundo que tem monstros de verdade, será que a gente não precisa de heróis que sejam um pouquinho monstruosos também?